Gravando. Tá ok. Bom, hoje a gente vai falar então, né, que foi a pedido de vocês, tal, e eu achei um tema bem interessante também para a gente se aprofundar, que é a aceitação da ordem de precedência entre os diferentes sistemas, tá? Então, muitas vezes, quando a gente ainda não tem uma prática muito grande, a gente começa a ler nos livros do Hellinger e parece que isso vai contra aquilo que a gente já tinha aprendido dentro da lei da ordem, né? Então, a lei da ordem fala do respeito ao que veio antes, de entender que tudo tem um lugar, tal, e respeitar a ordem de precedência. E aí, de repente, quando você está falando de vários sistemas, a gente entende que o que está escrito no livro é algo diferente, né? Então, eu achei que foi um tema bem legal para a gente olhar. Eu vou ler aqui, né? Tá aí na tela, um texto do livro do Hellinger, que é da simetria oculta do amor, e depois eu vou explicando, ok? O sistema novo ele tem prioridade sobre o antigo. A ordem de precedência deve ser respeitada para que o relacionamento venha a sobreviver. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de sistemas, né, de relacionamento, de um novo casamento. Então, a pessoa tinha um casamento, tá? Se separa e aí ela vai formar uma outra relação, um segundo casamento. O que o Hellinger está dizendo é que esse segundo sistema se impõe ao primeiro. Então, está escrito: o segundo sistema tem de se impor ao primeiro, para que a nova família logre êxito, ou seja, para que haja harmonia nessa nova família. Entretanto, se um dos parceiros traz um filho do relacionamento anterior, o amor por ele deverá impor-se ao vínculo com o novo parceiro. Não é nada animador para quem vive um segundo casamento, porque aqui o que está trazendo é a importância é, dessa pessoa que se casou novamente e que tem um filho de uma relação anterior, colocar esse filho em primeiro lugar, inclusive olhando e entendendo que ele é mais importante do que essa segunda relação, tá? É isso que ele traz. Por isso que ele fala, deverá impor-se ao vínculo com o novo parceiro, ou seja, o novo parceiro, ele vem depois desse primeiro filho, tá? Os casais se defrontam com problemas quando o novo parceiro exige precedência sobre o filho do relacionamento anterior. Então, existe um novo casamento e essa pessoa que se relaciona agora, ela sente ciúmes do filho do primeiro casamento, ela quer excluir esse filho do primeiro casamento. Então, isso vem a trazer grandes problemas, uma grande desarmonia, inclusive, né? Os casais se defrontam com problemas quando o novo parceiro exige a precedência sobre o filho do relacionamento anterior, ou quando pleiteia da criança o amor que pertence ao pai natural dela. Então, a gente está falando de pai como se o homem tivesse casado novamente e essa segunda esposa tem ciúmes do filho do primeiro casamento, né? Ela não consegue olhar e dar o lugar para esse filho, ou quando ela dá o lugar, ela quer receber o mesmo amor que esse filho tem pelo pai, tá? Isso está dizendo nesse texto. Agora, eu já vi também mulheres que se colocam para viver essa segunda união, né, onde o marido tem filhos do primeiro casamento, e ela acolhe essa criança, pegando, né, para cuidar dessa criança, mesmo que seja só quando a criança vá visitá-los, mas exigindo que a criança tenha por ela o mesmo amor que seria no lugar da mãe, como se essa segunda esposa exclui a mãe verdadeira da criança, tá? E se coloca nesse lugar
mesmo que inconscientemente, exigindo que essa criança, que esse filho, tenha por ela um respeito como se ela fosse a mãe dele. Faz sentido isso para vocês, gente? Existe, não existe? E não são poucos. E daí, quando isso não é possível, porque não é possível, né? Porque a criança não vai se sentir à vontade se ela for amar essa esposa do pai, essa atual esposa do pai. Essa criança, ou esse filho, está traindo a mãe, né? Então, pode ser até que aconteça de existir uma relação tão boa com essa segunda esposa do pai, mas dentro desse filho vai existir um sentimento como se ele estivesse traindo a mãe verdadeira. E ele não vai se sentir feliz nessa relação. Ou seja, não vai haver harmonia, tá? Por quê? Porque cada um tem o seu lugar, né, gente? E esse filho dessa primeira união, ele é muito significativo. Quando, aqui eu ainda coloco, quando o homem ou a mulher, durante, aqui é um outro caso, deixa eu só terminar esse então. Então, é muito significativo, muito importante, quando existe uma escolha de se unir a alguém que tem filho de outro relacionamento, mesmo que tenha sido casado ou não, mas que teve uma relação e tem filhos dessa relação e depois vai se unir a outra pessoa, é muito importante saber que é um processo desafiante, de verdade. Porque esse respeito ao lugar, ele acaba se confundindo muitas vezes. A gente está falando como se fosse o segundo casamento de um homem. Eu vou seguir nesse exemplo só para vocês entenderem, mas é a mesma coisa se fosse de uma mulher. Ele acaba ficando muito dividido, né? E lembro, não sei se vocês lembram, que eu sempre explico no curso aquela coisa da exclusão. Se essa segunda esposa exclui o primeiro filho desse atual marido dela, quando ela exclui, ela está excluindo também o marido. Embora, lógico que não é isso que ela quer. Ela quer que dê atenção para ela, ela queria que não dividir essa atenção com o filho. Mas, pelo próprio vínculo que existe na lei do pertencimento, quando a gente exclui alguém, a gente exclui também aquela pessoa que está vinculada àquele membro do sistema. Tá? Então, se ela exclui o filho da primeira relação desse marido, ela vai estar excluindo esse marido e ele vai começar a apresentar comportamentos de não estar presente, não se permitir estar presente para viver essa relação da forma como eles gostariam, né? É como se fosse, como é que eu posso olhar essa mulher e me colocar dela nessa relação, ao lado dela nessa relação, se o meu filho está sendo excluído. Tudo isso é um movimento inconsciente, é uma dinâmica do sistema. Né? O que aparece são as desarmonias. O que aparece é, às vezes, um marido nervoso, brigando, um marido que começa a chegar em casa cada vez mais tarde. O que aparece é uma necessidade desse parceiro de ficar na rua, às vezes, de fazer alguma coisa que o tire dessa presença ao lado. Então, assim, é importante a gente ficar muito atento, porque nunca ninguém vai chegar para a gente como profissional e dizer, o que está acontecendo é que o meu marido está se sentindo excluído. Ninguém tem essa compreensão. A pessoa normalmente fala, então, a gente se gostava pra caramba, tal, e a gente casou e agora não tá boa a relação, eu não sei o que acontece, eu tô vendo que ele tá trabalhando até tarde, parece que tá me evitando. Então, as pessoas trazem para nós o comportamento. Cabe a nós, dentro dessa compreensão, entender o que é que está levando aquele comportamento no sistema, tá? Quando um homem ou a mulher, durante a vigência de um relacionamento, tem um filho com outro parceiro, eu coloquei aí a palavra traição só para vocês identificarem, tá? Eu não estou dizendo que isso tenha sido, não estou julgando como que tenha sido uma traição, mas é só para vocês entenderem, ou seja, durante um relacionamento, um dos parceiros deixou aquele relacionamento e teve um filho com uma outra pessoa, por isso que eu coloquei traição.
O que o Hellinger traz é que esse que teve um filho com uma outra pessoa, ele deverá abandonar a família anterior, a primeira família, e unir-se ao novo parceiro, mas deverá assumir o sustento da primeira esposa. Tá? Isso é o que o Hellinger traz. Bom, vamos lá. Eu sempre gosto de trazer também um pouco da minha experiência, super respeito tudo que ele fala, né? Porque quem sou eu perto dele, né? Ou seja, ele tem muita experiência, muito mais do que eu. Então, se ele colocou isso num livro, é porque realmente ele viu que essa deveria ser a dinâmica para gerar harmonia, né, entre a família. O que ele está querendo dizer é que quando o homem se liga a uma mulher e tem um filho, ali iniciou-se um outro sistema. E esse sistema que iniciou-se depois, ele tem uma importância maior do que o primeiro sistema, mesmo não excluindo a responsabilidade desse parceiro de sustentar e de assumir a primeira relação e todas as responsabilidades que ele tem lá, ok? Então, está dizendo, ele deverá assumir esse sustento da primeira esposa e filho. Os primeiros parceiros e filhos sempre pagam um preço muito alto por isso, tá? Os do primeiro casamento. Mas, segundo Hellinger, quaisquer outras soluções mostram que atitudes diferentes geram muito sofrimento a todos os envolvidos. Então, ele acha que se houve essa traição, entre aspas, vai haver mais sofrimento se esse parceiro não assumir o segundo sistema. Vai haver mais sofrimento do que se esse parceiro escolher ficar com a primeira família, entendeu? Dentro do que eu vejo acontecer e do que já chegou a mim, eu já vi situações onde houve uma traição, a ponto até de ter um filho numa outra relação, e esse parceiro ficou com a primeira esposa, tá? Não foi no primeiro momento que foi aberto a essa situação, mas chegou um momento onde ele abriu que houve essa traição e que tinha um filho. E eu já vi casos onde até existe harmonia entre os irmãos e uma aceitação, digamos, né? Embora a primeira esposa, eu acho que ela sempre tem um sentimento ali dessa traição, mas eu já vi situações onde existe uma harmonia, talvez não seja tão profunda, né? Mas com total aceitação de uma filha que ele teve numa outra relação. E eu acho que é possível, desde que tenha essa compreensão que a gente passa na constelação, respeitar o lugar de cada um, se colocou dentro daquilo que o fez levar a essa traição. A primeira esposa também entendeu que ela também estava com problemas dela na família e que durante um tempo ela realmente não deu atenção para esse marido. Ou seja, cada um ficou com a sua responsabilidade e a partir disso, isso se encaminhou para uma harmonia. Então, eu acho que com respeito ao lugar é possível, ok? Alguma pergunta, gente? Tá tudo bem? Nada? Tá. A dinâmica de uma família exige plena participação de todos os membros. Isso é uma frase do Hellinger também. Então, é muito importante numa família que cada um participe dentro do seu lugar, tá? Então, assim, tem um filho da outra união, mas esse pai vai lá visitar a cada 15 dias e vai lá, visita e volta para essa segunda união. Ou seja, não está existindo uma integração a ponto desse filho da primeira união ou filhos da primeira união sentir que fazem parte também nesse segundo sistema, que eles também têm o lugar deles, entendeu? E que eles também vão ser respeitados ali. Quando existe só esse movimento do pai ir lá visitar e voltar, ir lá visitar e voltar,
o que eu vejo, o que eu sinto quando eu estou olhando essas questões familiares, é que esse filho do primeiro casamento não se sente fazendo parte da vida do pai e, além disso, eles se sentem excluídos, porque eles olham e dizem, já inclusive já fiz constelações assim, os filhos da segunda união têm com eles o pai que os da primeira união não têm, ou seja, o pai mora com os filhos da segunda união. Então, eles se sentem, os da primeira união, se sentem lesados e roubados, muitas vezes. E a gente sabe que filhos, quando se sentem roubados, normalmente eles se colocam, principalmente já indo para a adolescência, num comportamento de querer tirar algo do pai, né? Ou seja, cobrar algo do pai. Muitas vezes essa cobrança vai aparecer em dinheiro, em alguma coisa assim. Porque, na realidade, o que esse filho está querendo dizer é: você vive com os outros e não vive comigo. Por isso que essa situação de segunda união é realmente ela precisa ser muito bem pensada, tá? Para não gerar sofrimento. Um filho de primeira união, aqui. A dinâmica de uma família exige, né? Qualquer membro da família pode enredar-se cegamente na teia de dívidas e privilégios de outros, em seus pensamentos, cuidados, sentimentos, conflitos e objetivos. Ou seja, qualquer um desses membros podem ficar lá emaranhado, gerando sofrimento e dor. Isso pode vir pela segunda esposa, que muitas vezes vai disputar com os filhos da primeira união esse lugar. Então, quando ela entra nessa disputa, tendo filhos ou não, ela vai passar para esses filhos, porque a gente transmite para os filhos aquilo que a gente sente, um sentimento de ciúmes, um sentimento de lutar pelo lugar dela, de se sentir excluída muitas vezes, e isso ela vai passar para esse filho também. E daí a gente vê um emaranhado grande que vem a partir da mãe, só que ela acaba também transferindo isso para um filho dessa segunda união. A gente vê também o filho da segunda união, que acaba se enredando com raiva, muitas vezes, desse pai, porque ele se conecta com a mãe, com a dor que a mãe está vivendo. Então, é como se ele não tivesse uma permissão para poder viver de uma forma mais tranquila com esse pai, já que ele tem o pai morando com ele. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, assim, dificilmente, né, as pessoas têm essa compreensão tão clara. Elas podem ir buscar, óbvio, para que possa existir harmonia mesmo quando se tem uma segunda relação, tá? Emília, e no caso, a gente aqui está falando em primeira e segunda união. No Tá. caso de haver mais de uma união posterior, esse emaranhado da primeira, ele aumenta? Você acha que acaba ficando mais forte? Ele se une com o da segunda? Por exemplo, ele tem um relacionamento num primeiro momento, nem chega a casar, e tem uma filha. Aí ele tem um segundo relacionamento, uma outra filha. E de repente ele abandona. Esse é um caso real que eu tô falando, tá? Ele abandona essas duas filhas e muda-se de país e casa-se, tem mais 3 filhos fora do Brasil. E ele até reconhece como filha, reconhece assim, mas não quer conversa com ela, não quer contato, porque a esposa não permite, segundo ele, a esposa não permite. A segunda ele não reconhece como filha. Ele usou a seguinte frase, que ele apenas foi o fornecedor do material. Gente, e ele, e ele usa exatamente esse termo. Fala para ela que eu posso atender ela. Então, olha lá. Isso vai gerar um emaranhado muito grande, né? Sem dúvida nenhuma. Porque quando a gente fala nesses emaranhados, é porque tudo isso aí vai aparecer em forma de sofrimento, entendeu? É a única forma que tem de trazer essa situação para ser vista é em forma de sofrimento.
Por exemplo, essa filha que ele exclui, o que isso pode gerar no sistema, que a gente vai falar um pouquinho lá para frente, mas já posso trazer isso agora, é que um filho desse casamento, onde ele está agora, possivelmente vai representar essa filha excluída. E o que é essa representação? É um filho dessa união que ele está vivendo agora, mesmo com todo o amor que essa criança pode ter dentro dessa relação, ela ter um comportamento de exclusão. Um exemplo de comportamento de exclusão: drogas. Tá? Esse é um exemplo. Quando você vai montar a constelação, você vê que esse filho, né, dessa união que está com esse comportamento de exclusão está totalmente conectado com aquela filha que foi excluída. Então, é lógico que isso vai gerar uma desarmonia muito grande. Além de toda, não sei como é nesse caso, mas também de entender como é que essas ex-mulheres, a primeira e a segunda, se sentiram a partir desse comportamento, dele não ter ficado com elas. Então, se essas mulheres se sentiram magoadas, né, ou uma se sentiu magoada, sei lá, e sentiu que ela foi desrespeitada, um filho da união seguinte pode vir a representar essa mulher excluída também. E a gente sabe que isso acontece. Não, as duas se sentiram muito, porque, ai, Emília, é um emaranhado que se eu contar a história assim para vocês, você vai ficar assim, meu pai do céu, que eu tenho até dó. Mas assim, a primeira, ele parou de se relacionar com a primeira por causa da segunda. Tá. E ele conheceu a terceira quando a segunda estava grávida. Dessa menina que ele fala que somente foi o fornecedor do material, né? Tá, tudo bem, né? Então, então assim, tem um desafio para ele, né, em primeiro lugar. Eu acho que o desafio maior é dele. E tem outros emaranhados que isso daí acabou virando uma bola de neve. Virou um emaranhado aí porque a mãe dele assumiu a responsabilidade de pagar pensão enquanto ele foi embora do Brasil. Sabe assim? Foi assim, ali na hora que você começar a puxar o fio, vai ser bem desafiante esse caso no dia que acontecer. Mas isso só vai acontecer a partir de uma postura dele de querer gerar uma harmonia. Quando é que ele vai buscar por essa harmonia? A hora que ele começar a ver o sofrimento dos filhos, possivelmente. Entendeu? Então, se é que ele ainda vai se abrir. Porque muitas vezes a pessoa que não tem esse conhecimento, ela acha que o filho, sei lá, foi para as drogas, porque hoje em dia tem um monte de jovens que vai para as drogas. Ela acha que, sei lá, o filho está doente porque acontece de ter gente que fica doente, que está depressivo porque hoje em dia existem jovens depressivos. A pessoa, às vezes, por falta de conhecimento, ela não se sente a razão dessas desarmonias. E aí, enfim, é assim, né? A gente que tem essa visão, você olha o sistema, como você falou, você já identificou todos os problemas, as desarmonias, né? Então, é isso aí. Isso acontece mesmo, sem dúvida, é bem desafiante, ok? Um filho de segunda união, ele não conseguirá sucesso e realização se o filho da primeira união não for reconhecido no seu lugar. Então, é justamente esse caso aí que a gente estava falando, Ju, né? Como é que ele vai ter filhos da segunda união felizes se existem excluídos? Todo excluído leva a uma representação. Lembra que a gente falou sobre isso, gente, nos cursos? Tá? É uma identificação, a representação, a gente falou isso no último encontro também. Quem está representando alguém do outro sistema ou de outra geração, às vezes, algum membro da família, vai ter exatamente o mesmo comportamento, a mesma dor, o mesmo sentimento, né? Então, é por isso que a gente vê muitas vezes a pessoa que não tem filhos, né? Muitas vezes até se sentindo brigando com os pais, cobrando algo que não tem razão. Os pais falam assim, mas ele não tem razão de cobrar nada, a gente dá tudo para ele. E existe uma briga muito grande. É porque ali existe uma representação de alguém que foi excluído.
E aí existe uma cobrança. É como se esse filho olhasse, no caso dele, por exemplo, para a gente até trazer um exemplo mais vivo, olhasse para esse pai e dissesse, sabe, você está fazendo algo de errado, que é a indignação daquele filho lá, né? Alguém daqui vai representar e vai cobrar por isso. E essa cobrança muitas vezes é bem dolorida, né? Bastante mesmo, ok? Mais alguma pergunta, gente? Podemos continuar? Algum comentário, alguma coisa? Emília, eu fiquei com uma curiosidade do primeiro exemplo da primeira situação que você fez, da segunda mulher, quando é assim, eu entendi que ela não pode cobrar da criança um amor que não é dela, que ela não é a mãe da criança. Mas que tipo de relação ela tem que ter? Ah, eu sou a atual mulher do papai. Exatamente. E tratar com carinho, pode ter uma relação boa com essa criança. Pode ter uma relação, deve até, né? Porque ela precisa respeitar o lugar. Sim. Então, ela vai ter uma relação boa, entendendo que quem vai corrigir essa criança, ou o amor maior dessa criança, cabe a essa criança dar para a mãe verdadeira, né? Para a esposa. Acontece muito isso. Da criança, às vezes, vai na casa do pai e a segunda esposa agrada bastante, e aí essa criança fica perdida no sentido de, será que eu posso amar essa mulher? De não saber o que fazer, de ter medo de dar amor. Então, assim, o amor nunca faz mal, mas o importante é essa segunda esposa ter consciente, porque isso é uma compreensão interna, de que a mãe dessa criança tem um lugar, entendeu? Não querer trazer para ela, fazer com que a criança, muitas vezes, valorize ela dando presente, dando um monte de coisa, fazer com que essa criança ame mais a ela do que aquilo que a mãe não pode dar, muitas vezes. Como se fosse uma manipulação, de alguma forma. Uma manipulação, exatamente. Isso existe. Tá? Mas se essa segunda mulher vê alguma coisa, vamos supor que a mãe, enfim, tem um jeito que ela não concorde na criação, o mais adequado é ela conversar com esse pai, e não ela agir como mãe dessa criança, seria isso? Então, se precisar ela falar alguma coisa, digamos que essa criança diga, eu gosto mais de você, ou eu queria ficar aqui, ou às vezes até reclamar da mãe, é sempre aquilo que a gente fala na constelação. Você tem uma mãe, né? Eu sou a segunda esposa do seu pai, mas eu respeito o lugar da sua mãe. E a sua mãe faz aquilo que ela pode, ela é assim. Então, quando essa aceitação vem do coração dessa segunda esposa, a criança vai entender. Vai entender. Entendi. Tá? Mas se a criança precisa de alguma ajuda de criação mesmo, que a criança está tendo um comportamento... Desde que respeite o lugar da mãe verdadeira. Da mãe. Como se fosse uma adoção, né? Entendi. Entendeu? Tá certo. Ela pode até falar, mas deixando claro que ela é a esposa do pai e ela acha o que ela acha como esposa do pai. Entendi. Exatamente. Eu tenho muito amor por você e eu agradeço a sua mãe, tá? Porque ela te deu a vida e dentro da nossa relação você vai morar com a gente. Mas a sua mãe vem em primeiro lugar. Então, assim, trazer qualidades dessa mãe, entendeu? Procurar atenuar caso a criança vá se colocar contra essa mãe, sempre trazendo a aceitação de quem deu a vida, como se fosse uma adoção, tá? Legal. Aceitar se unir a um parceiro que já teve uma união anterior é um desafio a ser vivido com consciência dos possíveis emaranhados e cobranças. Então, não dá para a pessoa ir para essa relação fingindo que ela não sabe. Com aceitação é possível, mas é importante conhecer a realidade. Existem muitas ilusões nesses casos, porque o parceiro, quando ele se apresenta, ele não carrega esse pacote, fui eu que coloquei isso aí, sabe? A ser respeitado. E daí eu vou trazer um exemplo para vocês de atendimento, tá? Então, um homem, ele era separado da esposa, tinha os filhos dele lá, tá?
E a primeira esposa que ficou com os filhos e ele, aquela coisa, de ir visitar cada 15 dias, né? Pegava as crianças, passava o final de semana, depois deixava lá e durante a semana ele era uma pessoa solteira, certo? E o final de semana que as crianças estavam com a mãe, ele também era totalmente livre. E aí ele começou a namorar uma moça, certo? Uma moça que não tinha filhos, né? E que o que ela queria era, para ela, era uma pessoa totalmente livre. E na realidade, ela encontrou essa pessoa totalmente livre. Porque a forma como ele chegava na relação era uma forma de um homem livre. No final de semana que ele estava com as crianças, ele não ia encontrar com ela. Ele ficava com as crianças na casa dele. E ele encontrava com essa namorada durante a semana, tal, enfim. Começaram um relacionamento que foi ficando sério a ponto deles decidirem morar juntos, tá? Mas assim, essa segunda namorada lá, que depois virou esposa, ela não tinha ideia na cabeça, não tinha essa compreensão. Ela sabia que ele era separado, que ele tinha filhos, mas assim, enfim, quando ele encontrava com os filhos, ele não estava com ela. Então ela não participava disso, entendeu? Para ela, ele era um cara livre, totalmente livre. E daí eles resolveram se casar, né? Se casaram, foram morar juntos, tal. E quando ele ia buscar as crianças já iam para casa deles dois aí agora, né? Porque eles já estavam casados. Só que ela não tinha tido essa experiência. Ela conheceu as crianças antes de se casar, mas conheceu só, não de ficar junto. E aí, quando essas crianças começaram a vir passar o final de semana, ela era uma pessoa que tinha ficado solteira mais tempo, então ela era uma pessoa exigente com a ordem das coisas, e aquilo incomodava, porque ela não tinha filho, lógico. E aí começaram os problemas. Até que, num determinado momento, essas crianças precisaram vir morar com o pai. E daí? O que essa mulher dizia, essa segunda esposa, ela falou, ela não sabia que isso poderia acontecer, entendeu? É como se ela se colocasse inocente dessa história. Por quê? Porque o homem que ela conheceu era um homem livre, não era um homem comprometido. E ela não tinha essa ideia de que isso poderia acontecer um dia. E ela não tinha essa compreensão. Ela se apaixonou por uma pessoa totalmente livre, disposta e que vivia com ela uma relação de amor e de entrega total. Então, o que eu estou querendo dizer é que existe uma responsabilidade quando alguém se coloca para ter uma união com uma pessoa que já tem filhos e já teve um relacionamento anterior. Isso possivelmente pode gerar, se as pessoas não tiverem uma compreensão, problemas. Ok? Alguma pergunta? Ou tudo bem? Tá, vou continuar. Não tem, né? Então tá. O primeiro parceiro, ele tende a não se sentir atendido porque ele busca preencher vazios que nem sempre são responsabilidade do cônjuge da primeira união. Então, vamos lá. Exemplo de atendimento também. A mulher, o casal que se separou porque a mulher buscava um pai, tá? E esse parceiro dela não queria ser pai, ele queria uma esposa. Então, isso acabou com o tempo gerando uma separação dessa união. Só que com a separação, a mulher ficou muito magoada, a primeira esposa, muito magoada. Porque ela sentiu que ele não deu atenção, que ele não respeitou no sentido daquilo que ela precisava, enfim. Acontece isso, e aí é como se esse parceiro que quer continuar, que quer ter uma outra relação, ele vai carregar esse peso, essa cobrança dessa mágoa da primeira esposa, ok? O que vai acontecer? Então, assim, são muitos emaranhados, né? Ou seja,
O que é importante? Um filho que ele tenha na segunda relação pode representar essa mulher. Um filho que ele tenha na segunda relação pode representar um filho dessa união. Ele vai viver numa eterna culpa, porque existe mágoa da primeira mulher, e essa mágoa vai ser manifestada nesse relacionamento. Essa segunda esposa vai se sentir de lado, porque a primeira esposa vai cobrar muito a presença, porque quando já existia lá uma necessidade de cobrar desse homem como se ele fosse pai, quem cobra é a criança. Mesmo que tenha separação, essa mulher que está nesse papel infantil, ela vai cobrar muito esse marido, como uma criança cobraria do pai. Muito. Ela vai cobrar muito esse amor. E isso vai gerar um emaranhado também com a segunda esposa. Então, esse filho dessa segunda união representa um filho excluído da primeira, apresenta a raiva do irmão. Isso eu também já fiz constelação, aonde, olhem só, que interessante isso, apareceu numa constelação. O filho da segunda união tinha muita raiva do filho da primeira união. Muito embora esse pai olhasse e quisesse até dar amor para o primeiro, mas esse filho da segunda união, ele também rejeitava o irmão, por parte do pai, tá? Era uma moça, ela tinha raiva, uma raiva que não tinha explicação de onde vinha. Quando a gente fez a constelação, a gente percebeu que ela tinha raiva porque ela estava representando o filho da primeira união. Então, era como se ela não pudesse viver a vida dela, ela se sentia emaranhada, presa, paralisada, limitada. Porque como teve um filho ali que se sentiu excluído, ela também não podia, não se sentia merecedora e trazia esse sentimento de exclusão dentro dela, e aí ela não tinha conexão com o pai também. E a vida dela ficava totalmente paralisada, não fluía. Deu para entender isso, gente? Quando a gente escuta essas compreensões, a gente fala, meu Deus do céu, ninguém pode ter casamento, tem que ser para a vida inteira, não é? Emília, não pode separar. Diga. Agora me deu uma na dúvida aqui, que eu me peguei nessa situação aí. Renata? Que assim, a primeira esposa, bom, acaba o relacionamento porque essa esposa está procurando o pai. E aí ela cobra, e aí ela se sente magoada, né? Ela não recebeu o que ela queria. Ela tem uma dor muito grande porque é como se o pai tivesse abandonado. Tá, nessa situação, porque nas outras situações você dá o lugar para o filho, você se coloca, né? Então aqui em casa, assim, a gente se coloca cada um no seu lugar. Eu tive um primeiro marido e o meu marido atual teve uma primeira esposa. Então cada um no seu lugar e tá tudo certo, porque a gente se coloca dessa forma, tem um entendimento. Nessa situação em que a gente depende do outro, nesse caso, essa primeira esposa se sente magoada, ou se sente abandonada, ou cobrada, né? O que fazer? Porque quem sente é ela, né? Uhum. A relação com o filho tá tudo ótimo, mas como que funciona isso? O que fazer nessa situação? Então, o que eu diria aí, a gente até já fez uma constelação disso, acho, né, Renata? Já. A gente fez agora no mergulho. Colocando atrás dessa primeira esposa, sei lá, ou não sei se foi o pai dela ou alguma coisa. O pai, aham. O pai dela, né? E ali ficou muito claro que ela cobrava, né? Que ela não tinha tido do pai. Então, assim, a constelação é uma das possibilidades para fazer com que, para a gente manifestar essa compreensão e, de alguma forma, levar amor. A outra possibilidade, ela vem a partir da postura em cada comportamento. Então, sei lá, foi lá buscar o filho e essa mulher cobrou alguma coisa. É essa forma como esse marido vai responder para ela,
tá? É que vai gerar uma possível harmonia também, entendeu? O que ela está cobrando? Ela está cobrando reconhecimento. Se ela cobrar alguma coisa desse marido e o marido dizer, não vou te dar nada, você é um saco, tal, não sei o que, virar as costas, isso vai potencializar dentro dela um sentimento de raiva e de mágoa. E aí ela vai cobrar mais ainda, certo? Então, cabe a esse esposo, quando ela vier cobrar alguma coisa, entendendo que o que ela busca é ser reconhecida, ele ouvir, entendeu? E buscar negociar. Bom, tá bom, eu tô vendo que você gostaria disso. Ou seja, é uma conversa, é aquele sentimento que esse marido enviar para ela é que tem possibilidade, manifestar para essa primeira esposa é que tem possibilidade de gerar uma harmonia maior, entende? Tá, entendi. É a relação, é como ele se relaciona com ela. Eu fico na dúvida, porque até, não sei se você lembra da constelação e algumas outras que a gente fez com relação a isso, que meu marido sempre se coloca de forma assim, né? Para ele tá tudo bem, tá tranquilo, ele conversa numa boa e tá sempre cedendo e tudo tá, né? Tem essa postura. Mas ela tem a postura sempre de embate, né? Assim, mais ele dá, mais ela quer mas tudo bem, a gente continua nessa, mas é um processo, talvez. É um processo, mas também não pode dar tudo dentro dessa postura, ou seja, cada vez que ela pede, é importante ele também colocar limites e buscar criar um acordo, sabe? Eu acho que dentro desse pedir e aquilo que é dado, pode sentar e dizer, olha, o que eu posso fazer é tanto, eu estou sentindo que você precisa de tanto, ouvir a necessidade do outro e dizer qual é o acordo que a gente vai fazer. Porque nesse limite eu não vou entrar, entendeu? Sim, acontece. Ouvir não é de impor e dizer, não, eu só vou dotar tanto e acabou. É ouvir, conversar pela necessidade. Então, eu percebo que você está tendo necessidade de receber mais, que você, sei lá, está me cobrando, mas não é possível. Então, impor esse limite para que ela entenda que ela tem o lugar dela também. Isso também é importante. Oi, Emília. Não desculpa. Nesse caso, como a gente está falando... Não, mas é no mesmo caso. Como ele está falando da infantilidade, né? Que você fala dela estar buscando o pai. É como se ela também estivesse buscando um limite que o pai também não deu. Poderia entender também dessa forma? Então, quando pode ele cede? entender também, né? Eu acho que talvez não seja só. Pode ser também. Tudo é possível com o ser humano, né? Mas essa coisa do querer sempre mais, quando a gente olha a lei do equilíbrio e entende que alguém está se sentindo inferior, ela vai cobrar cada vez mais. Por quê? Porque ela olha esse homem e acha que ele está feliz da vida e ela está infeliz. É ou não é, Renata? É isso. É exatamente isso. Quer dizer, como é que pode? Ele me largou aqui e agora ele está feliz da vida e eu estou aqui infeliz. Então, para poder diminuir a felicidade dele, ela vai querer trazer algo negativo, ela vai cobrar, ela vai querer tirar algo. O dinheiro... ela não quer que o filho... Ela, na verdade, o que a gente percebe não é só financeiro. O que a gente percebe é que ela gostaria que ele não visse o filho. Entendi. Tá ela tenta de tudo para não deixar que ele veja. Então, eu falo, acho que disso um pouco mais para frente, que essa mãe magoada, ela tem um lugar que eu falo, ela vai prender o filho na esfera dela. Lembra aquilo que ele... E isso é triste demais, né? Ela vai fazer isso, ela vai prender. Por quê? Porque ela não vai dar esse filho para o pai encaminhar para a vida. Então, olhem o tanto de emaranhado que acontece, né? Aí é constelação mesmo do duro, entendeu? Mas deixando tudo isso claro e cada ponto no i, né? Cada pingo no seu i, ela fica com o que é dela e aí segue, é isso? Exatamente, ou seja, ela
entender que esse filho também, que o pai também tem direito ao filho, que é na mão do pai que o filho vai para a vida. Ou seja, dentro daquele impor limite, ele não pode ceder no sentido de não se relacionar com o filho da forma que precisa, entendeu? Não ceder, de verdade. Se isso está incomodando, ela precisa buscar ajuda. Mas ele não pode ceder no sentido de não estar com o filho. Agora, olha a situação da cabeça desse filho, né? Sim. Aquela coisa, se eu amo meu pai, eu tô traindo a minha mãe. Principalmente se ele tá preso na esfera. A gente pode usar algumas frases dessa com ele, assim, o meu marido pode falar com ele esse tipo de coisa, ou quando você me ama, você não trai a sua mãe, esse tipo de coisa? Perfeito, perfeito. Legal. Pode, inclusive, trazer para esse filho o quanto essa mãe se sentiu magoada, tal. Então, assim, a sua mãe tem uma mágoa de mim, mas o que existe entre eu e a sua mãe nada tem a ver com você. Legal. Isso é muito bom ele usar. Chegar para esse filho e dizer: a minha relação com você não cabe à sua mãe, da mesma forma que na sua relação com a sua mãe não me cabe no meio. Tá. Entendeu? Mesmo ele sendo pequeno, isso reverbera. Isso reverbera. Existe uma compreensão inconsciente. Tá. Existe. Mas aí ele vai entender, né? Assim, inconsciente ele vai entender. Ele vai entender. Inconsciente ele vai entender. Inclusive o pai dizer: você pode me amar, porque eu também amo a sua mãe em você. Isso é muito importante. Entendeu? Você pode me amar porque eu também amo a sua mãe em você. O fato da gente ter se separado não tem nada a ver com o amor e com a gratidão que eu tenho pela relação que eu tive com ela e que me trouxe você. Legal. Quanto mais o pai manifesta amor e aceitação pela mãe, mais o filho consegue entender o lugar dele e compreender que ele não está traindo. O que não pode é briga. Ok? Tá, obrigada. Mais alguma coisa, Ju? Não, é que quando ela estava falando, que a gente sempre começou no assunto de normalmente é uma mulher que busca o pai, né? E às vezes a gente olha, uma das razões, a gente vê assim, que nem o marido dela que acaba cedendo, não querendo arrumar confusão e acaba concordando, né? Se existe essa postura dela da busca do pai, a gente aprende também que a criança, às vezes, ela precisa de um limite, ela busca também, através de um comportamento, um limite, né? Exatamente. Então, então, aí quando você falou aquilo, foi o que veio na minha cabeça. Eu falei assim, se ela, no caso, né, se ela tiver nessa postura de busca de um pai, o fato dele não querer arrumar confusão e ceder tudo, também provoca essa postura dela de continuar arrumando encrenca, pedindo para ele se impor também na posição dele de ex-marido, de ex-companheiro, mas ele também tem uma posição dentro do sistema. Ela vai arrumar um monte de forma de cobrar, né? Porque é esse o objetivo. Ela quer desestruturar, ela quer trazer aí uma situação de sofrimento, né? Então, ela vai buscar mesmo, de alguma forma, desestruturar. É desafiante, né? Mas é possível passo a passo, sabe? À medida que cada coisa for acontecendo, ir liberando e trazendo compreensão, usar muito frase de solução. O que normalmente eu acho que acontece é que muitas vezes o homem é essa coisa que a Renata está falando, de não estar nem aí, de não vai levando as coisas, e isso pode fazer com que esse filho manifeste depois esses sentimentos, comportamentos que não vão gerar sucesso, enfim, alguma coisa assim, entendeu? Mas acho que tudo bem. Podemos seguir, que já são 8 horas, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Cada parágrafo vai trazendo um problema. A esposa fica magoada. Casos de aborto também abortam parceiros. Aqui eu estou falando de relações que terminam, né? A finalização dessa união é com muita culpa e acusação. Então, vamos lá. Tinha um casal que vivia, também já fiz constelações disso, que vivia super bem, tá?
tinha, sei lá, não lembro especificamente desse caso, mas tinha 3 filhos, vai, digamos, né? E viviam bem, de boa, tal, não sei o quê. E aí veio um 4º filho, e aí, nesse momento, veio uma gravidez, né? Não é o 4º filho, veio uma gravidez. E aí a mulher não queria, ele também não queria, já tinha 3, enfim. Houve um aborto, tá? Depois que acontece o aborto, começa a aparecer essa incompatibilidade que eu chamei aqui e ainda coloquei no texto. De repente, os dois não conseguem mais se entender. Embora eles tenham vivido anos juntos, a ponto até de ter 3 filhos. O que a gente sabe, né, e que o Hellinger traz muito forte isso nos livros, é que o aborto traz uma necessidade de abortar o parceiro. Esses dois, eles vão vibrar uma culpa dentro de si. Só que essa culpa é direcionada ao outro. Então, eu só tirei o filho porque ele achou que eu deveria tirar também. Porque se ele tivesse falado para não tirar, eu teria continuado com essa gravidez. Então, a culpa, essa mulher vai transferir para o parceiro. E o parceiro entende, essa criança foi tirada porque ela não quis carregar. Entendeu? Então, é como se inconscientemente um culpasse o outro, e daí existe uma necessidade de excluir, porque quando um olha o outro, é como se ele estivesse entrando em contato com a culpa, tá? Então, aí existe uma finalização dessa relação. Só que, muitas vezes, essa relação termina, porque eles começam com brigas, tal, e daí vem um estado de não presença, acaba terminando, mas normalmente é uma relação que não termina efetivamente. Por quê? Porque existe um sentimento que os une ainda, entendeu? Que normalmente são essas situações de separação que não conseguem se efetivar, muitas vezes eles continuam ainda se encontrando e nem sabem por quê, não consegue efetivar essa separação. Por quê? Porque existe um vínculo. Isso pode acontecer, eu já fiz constelação de casal, onde a gente descobriu isso na hora da constelação. O que, quando eles me procuraram, o que eles disseram é que existia um sentimento de amor, tanto é que eles não conseguiam se separar, mas ao mesmo tempo eles não estavam conseguindo ficar juntos. Quando eu montei a constelação, apareceu o representante dos dois olhando para o chão. E aí eu perguntei, houve um aborto? E aí eles disseram sim. Então, um aborto pode fazer. E aí, o que vai acontecer? Se um desses parceiros resolve se unir a uma outra pessoa depois, essa união, essa segunda união, também não vai gerar sucesso. Porque, na verdade, existe ainda um emaranhado com a primeira relação, tá? E tem ainda um aborto envolvido. Tudo bem, gente? Valeu essa aula? Valeu? Emílio, tenho uma dúvida. Diga. Nesse caso da segunda vez que você falou do aborto, você diz assim, o parceiro olha para a parceira olha para o parceiro como se ele fosse ocupado por ter feito aquilo. A sensação que eu não sei se eu entendi errado, quer dizer que é um aborto que os dois causaram ou pode ser um aborto espontâneo? Não, aí nesse caso o que eu estou trazendo é um aborto provocado. Provocado, tá. Mas isso também pode acontecer com aborto espontâneo. Legal a sua pergunta, porque daí eu não tinha falado sobre isso e posso falar agora. Quando existe um aborto espontâneo, se eu for trazer nesse caso aí, porque eu também já atendi isso, depois de ter filho, de ter ficado casado um tempo, houve um aborto espontâneo, mas mesmo assim pode existir a culpa, porque muitas vezes, quando vem essa gravidez, existe uma rejeição interna, sabe? Puxa, mas eu não queria essa gravidez agora. Nossa, mas eu já tenho não sei quantos filhos. Ai, mas eu não queria. E aí, pum, acontece o aborto espontâneo. Entendeu? Entendi. E aí fica uma sensação de que esse aborto aconteceu porque eu não queria essa gravidez.
Entende? Sim. Mesmo não tendo sido provocado, isso pode gerar um mal-estar. E uma sensação de invalidez, sabe? E aí a culpa, muitas vezes, é maior ainda, tá? Porque é como se fosse assim, fica algo oculto, né? Mas eu não queria essa gravidez, e eu não queria porque ele também não queria, sabe? Uma coisa assim. Sim, E daí entendi. isso aconteceu. Daí vai vibrar uma culpa no sistema, e isso pode levar também a uma separação, sem dúvida nenhuma. Mesmo existindo uma ligação de amor entre o casal, tá? Tá, obrigada. Para ter uma relação, uma segunda relação depois que existe uma primeira, é muito importante ter uma compreensão de tudo o que aconteceu nesse sistema, de verdade, para ver se a pessoa... O ideal é fazer uma constelação, né? Para ver se a pessoa está inteira para o outro, tá? Ok? Dúvidas? Mais alguma? Eu queria fazer uma perguntinha. Diga. Se, assim, a segunda esposa já deu lugar para a primeira, e o marido também já deu lugar para essa primeira esposa. Mesmo assim, a filha do segundo deu lugar para ela? Se foi dado o lugar efetivamente, se essa primeira esposa sentiu que ela tem o lugar, porque tudo emaranhado, representação é sentimento, né, gente? Tá? Se isso tá harmonioso, não vai ter representação, não precisa ter, porque todo mundo tá no seu lugar, né? Mas muitas vezes o marido acha que deu lugar para a primeira esposa, a segunda esposa acha que deu lugar, mas aquela relação lá, a primeira esposa, ainda está vibrando num sentimento de exclusão. A gente já fez constelação sobre isso, né? Ela está achando que ela não tem o lugar dela respeitado. Essa cobrança pode aparecer. Tem que ficar tudo de boa. Vou tirar uma foto de vocês para depois eu publicar. Ok? Entendeu? Emília, é complicado, né? Porque entre dar o lugar e ela sentir, são coisas... Exatamente. Esse é o desafio, eu acho. A gente percebe isso aqui, assim. Tem uma pergunta, Emília. Quantas vezes a gente faz, até lá no mergulho, você nitidamente já deu lugar, já falou, já tá tudo... Continua a sentir, então é difícil. É difícil mesmo. É mandar muito amor incondicional para ela, que esse amor pode encaminhá-la a buscar por uma cura, entendeu? Porque ela tem um coração doente, ela tá doente ali, né? Com certeza. Entendeu? Então, sem julgamento, com muito respeito, enviando amor incondicional para ela, para que ela possa ser direcionada a essa cura, dessa dor dela. Porque não cabe a você carregar essa dor. Também precisa tomar cuidado com isso, sabe? Sim. Você me falou isso lá na constelação. Nem sabia que eu tinha falado. Mas precisa tomar esse cuidado mesmo. Não carregue o que é dela. Deixa com ela lá, entendeu? Isso é o que vai gerar a evolução dela. Faz parte, ela precisou disso. Então, não é para carregar, tá? Que bom que eu já tinha falado. Obrigada. Tem uma perguntinha. Eu, Nancy. Oi. Nancy, diga, Nancy. Posso falar? Pode. É assim, no caso de um casal, tudo bem. O casal teve um aborto, eles se amam, mas não está havendo compreensão. Se numa constelação eles tiverem esse entendimento, isso se equilibra? Equilibra. O reconhecimento disso tudo. Aí o amor triunfa. Tem um casal, inclusive. O amor triunfa. O amor triunfa. Foi tão linda a constelação, uma constelação que eu fiz disso, porque essa que eu estava contando para vocês, que os dois olharam para o chão e aí eu coloquei uma representação desse aborto. E aí eles limparam o coração, entendeu? Choraram pra caramba. Sabe? Eu tô chorando aqui, nem passei por isso. Então, eles choraram muito os dois, abraçados com a representação desse aborto,
sabe? Limparam o coração e aí eles puderam olhar um para o outro e aceitar a dor que cada um estava carregando, porque na realidade cada um carregava uma dor e isso não era trazido à tona, isso não era falado, entendeu? Então foi muito bonito. Eles nem têm consciência, né? E eu já soube deles mais de um ano depois que eu tinha feito a constelação e eles estavam tranquilos junto com os outros filhos e harmonizados, dando lugar, tudo, tá? Que bom. Tá ok. bom. Gratidão, Emília. De nada, gente. Obrigada. Bom, vamos lá então. Teria alguém para ser atendido ou com esse tema? Emília, vamos parar essa parte por aqui. Desculpa te interromper. Posso parar de gravar por aqui? Pode. Então, eu vou fechar aqui, então, tá bom, Larissa? Antes de você desligar. Então, a gente finaliza aqui essa parte sobre a precedência dos sistemas, deixando bem claro que o sistema que inicia depois, ele tem precedência sobre o sistema anterior, ok? Obrigada, gente.